Olá, hoje vamos estar falando sobre um tema muito importante. Vamos estar falando sobre a corrupção dos últimos tempos. Nós temos lido nos jornais, ouvimos os noticiários falarem sobre a corrupção. E o Brasil está nas manchetes do mundo inteiro, principalmente com a questão da conhecida Operação Lava Jato, que é o tema que trata da corrupção envolvendo membros do governo com empreiteiras e a Petrobras. É assustador o fato de a Bíblia Sagrada, em particular o Novo Testamento, ter sido escrito há quase 2000 anos por diversos escritores de diferentes níveis culturais, em épocas diferentes, e permanecer tão atualizada, tão poética, tão harmônica nos seus dois testamentos que o completam, tanto o Antigo como o Novo Testamento. E tal realidade confunde até os sábios de nosso tempo, porque eles não entendem e ficam procurando meios para questionar a autenticidade da palavra de Deus. Eles não sabem que a Bíblia não contém uma filosofia religiosa ou um compêndio histórico da humanidade, mas ela é viva e eficaz, conforme nos ensina o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12. Ali diz: porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a Bíblia não é um mero livro contendo outros livros. Não são meras letras, mas é a palavra de Deus. Por isto é tão atualizada, porque é viva. E diante destes fatos que são incontestáveis, a Bíblia nos aponta detalhadamente um perfil do caráter do homem dos nossos dias, conforme esse texto de 2 Timóteo, onde Paulo escrevera no primeiro século depois de Cristo, e já se passaram quase 2000 anos. E agora o caráter dos homens de nosso tempo é desvendado com tanta clareza, conforme o texto que vamos analisar da Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda Epístola a Timóteo, no capítulo 3. É importante saber que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já anunciara perspectivas sombrias para os últimos tempos. Os falsos messias se multiplicam e justamente desviando as pessoas do caminho da verdade com suas doutrinas heréticas e perversas. Por isso esse estudo é muito importante, porque aqui no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, vamos encontrar as sábias exortações de Paulo a Timóteo. Após as exortações sobre o serviço firme, nos 2 primeiros capítulos que já analisamos em uma palestra, Paulo agora ele procede para oferecer exortações sobre a sã doutrina, nesse capítulo 3 e também no próximo capítulo, no capítulo 4. Ele avisa sobre tempos difíceis que sobreviriam nos últimos dias. Ele descreve as condições das pessoas durante aqueles tempos.
Timóteo, ele devia fugir de tais pessoas, pois seria como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés no Antigo Testamento. Ele já menciona no capítulo 1. Então, aqui ele lembra a Timóteo de como ele havia seguido de perto o ensino e a maneira de Paulo, da sua vida, até aquele ponto. Então Paulo avisa da perseguição que cairá sobre todos quantos desejam, quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Porque enquanto os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado, Timóteo é exortado a continuar nas coisas que ele tem aprendido. Paulo tem uma referência especial às Escrituras, que Timóteo conhecia desde criança. E que, como toda Escritura é inspirada por Deus e tem valor de deixar algo sábio para a salvação, que é pela fé em Cristo, ela está para instruir de tal maneira que torna a pessoa completa e inteiramente equipada para toda boa obra. Então, meditando nesta parte da carta de Paulo a Timóteo, eu identifico aqui não um balde de água fria sobre aqueles que estão lutando pela defesa da verdade, mas um grito de alerta, um sinal de advertência, porque não há como fugir da realidade, pois os últimos dias são aqueles que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que esse dia se aproxima, a coisa vai ficando ainda mais difícil. E para ver isso, basta dar uma olhadinha hoje em muitas das igrejas cristãs. Por isso mesmo, é que temos que estar atento e alertas à palavra de Deus, à orientação da palavra de Deus. Paulo disse que as pessoas desviadas da verdade, ainda que inseridas no contexto da igreja cristã, seriam homens egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosos, arrogantes, se opondo à palavra de Deus com atitudes contra Deus, desobedientes, ingratos. Também seriam homens que teriam perdido a capacidade de amar, seriam cruéis, envaidecidos, orgulhosos, etc. Essas pessoas já eram vistas há 2000 anos atrás, na ótica do apóstolo São Paulo. Então, ele fala dos males e as corrupções dos últimos dias. Paulo, ele começa o capítulo 3 de sua segunda carta a Timóteo, falando sobre os últimos dias, sobre os problemas que a igreja enfrentaria nos últimos dias. Ele está lembrando a Timóteo de toda a grande responsabilidade como pastor, porque Timóteo era o pastor responsável pela igreja de Éfeso, conforme vemos em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 3. E a igreja passava por um período de dificuldade, pois alguns estavam se levantando contra as verdades do Evangelho de Cristo. Isso nós vimos no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 7. E essas pessoas que se levantavam contra as verdades do Evangelho, contra a sã doutrina, foram identificados por Paulo como falsos mestres e falsos crentes. Ele repete isso na segunda epístola do apóstolo Paulo, no capítulo 2,
nos versículos 14 até o versículo 26. Então, era um problema que se arrastava na igreja primitiva. Assim que Paulo fala como seria difíceis os últimos dias e de como as pessoas teriam seus caráteres deformados. Sim, deformados e corrompidos. Não se trata de alguns errinhos, mas realmente uma deformação. Paulo disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Todas essas características que Paulo deu foram para que Timóteo pudesse identificar os falsos mestres e aqueles que estavam no erro. Então, Paulo teria que identificar, corrigi-los como corresponde, usando a palavra que ele bem conhecia. E quero dizer-lhes que isso tem sido a característica da sociedade em que vivemos. E até mesmo de alguns que dizem professar sua fé em Cristo. E como Timóteo foi orientado a detectar e corrigir esses desvios, hoje os líderes da igreja também são convocados para detectar e corrigi-los. Eu sei que às vezes é tão difícil detectá-los, porque grande parte de algumas igrejas não se pode distinguir o que é o erro e o que é o correto. Então, quando os dois se confundem entre si, o errado e o correto, fica difícil corrigir o que está errado. Hoje temos sido muito complacentes. Hoje temos sido mais misericordiosos que Deus. Ou seja, em outras palavras, temos sido tolerantes com o erro. E eu digo que somos copartícipes, muitas vezes, desses erros. Então, nos últimos dias, sobre a expressão os últimos dias, Paulo ele inclui o quê? A condição universal da igreja cristã. Não é que compare a sua própria época de 2000 anos atrás com a nossa, mas ao contrário, ele informa a Timóteo sobre qual era a futura condição do reino de Cristo aqui na terra. Porque alguns se imaginavam certa condição que seria absolutamente pacífica, livre de qualquer incômodo, sem problemas. O que entendemos aqui é que Paulo quer dizer que não haverá, nem mesmo sob a égide do Evangelho, tal estado de perfeição, que todos os vícios terminem e floresçam todas as classes de virtudes. Isso seria maravilhoso, mas sabemos que não é assim. Então, os pastores da igreja cristã terão que atuar contra os homens ímpios, como os profetas e os sacerdotes piedosos teve que fazer nos tempos antigos. Disso se conclui que não haverá tempo para ociosidade ou para ministérios de gabinetes. Não haverá tempo para
pastoreio online, pastoreio pelo celular, desde o seu gabinete, dando as determinações. O ministro de Deus, hoje, deve colocar a mão na massa. Deve pedir a Deus o dom de discernir os espíritos. Senão, a igreja estará sendo confundida com o mundo, é um mundo com a igreja. Mas como se explica isso? O cristão, ele é um cidadão do céu, mas vivendo na terra. Então, voltando aqui ao texto básico de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, notamos que aqui, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, advertindo-o, mas sobretudo incentivando-o a perseverar no evangelho, a despeito do caráter dos homens daqueles dias. Os dias são difíceis. O pastoreio é difícil. Por isso que Paulo, ele não somente admoesta, mas ele incentiva. Eu sei que o cristão, ele não é um alienígena. Ele é um cidadão dos céus, mas vive no mundo, que é um território hostil, governado pelo Deus deste século. Assim que o jovem evangelista Timóteo teria que lidar com homens que rejeitaram a verdade de Deus para seguirem os desejos deste mundo, para seguir o curso desta vida contrário à vontade de Deus. Então Paulo, ele faz uma lista de seus atributos, destacando seu egoísmo e seu amor para tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Tais homens, eles complicam a vida do servo fiel, pois não somente fazem o errado, como também encorajam outros a rejeitarem a verdade, até parecendo ser espirituais. Vemos muito deste tipo de fingimento na casa de Deus. Esses enganadores da boa-fé levam sua falsidade às casas dos mais fracos e daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. Então, o pastor, o homem de Deus, necessita ter uma visão espiritual para detectar esses infiltrados dentro da casa de Deus, no meio do rebanho. Agora, você me pergunta, mas, professor, quais são as características dos homens dos dias finais? Iniciando aqui no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Vamos falar sobre alguns deles. Paulo disse que seriam egoístas. E o vocábulo grego usado aqui é philautoi, cujo significado é amantes de si mesmos, adoradores de si próprios. E deve-se notar que a raiz da palavra grega, que se traduz por amante de si mesmo, é parte dos cinco termos que encontramos dos versículos 2 ao versículo 5, indicando que a ênfase que Paulo vê nas emoções corruptas e desviadas. A segunda característica seriam avarentos. O avarento é um sujeito mesquinho, obcecado pelo dinheiro, que ama a sua riqueza, que investe muito pouco na obra de Deus e nos irmãos, mas carenciado da comunidade. E isso não estou falando de apenas membros da congregação, mas pastores, que são obcecados pelo dinheiro, pelos bens, pelo carro que ele não pode pagar.
Isso é muito triste, vermos colegas que pastoreiam igrejas grandes, que são avarentos, falam muito bonito, mas são mesquinhos. Eles vivem mais para o ter do que para ser. Ele quer ter o melhor, quer ter o... Não é pecado ter um carro do último modelo. Não é pecado ter uma casa muito bonita. Não é pecado ter um apartamento em um condomínio. Não. Mas quando esses bens passam a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, aí nós passamos a ocupar um espaço dos avarentos. Também seriam jactanciosos. Os jactanciosos são homens vaidosos, com a manifesta arrogância, uma alta opinião sobre si mesmo, orgulhoso. Essas características nós podemos observar em 1 Timóteo, no capítulo 6, do versículo 9 no versículo 10. E veremos, quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1 e versículo 11, que isso é uma característica dos falsos mestres. Seriam presunçosos. Os presunçosos são pessoas arrogantes, altivos, insolentes, soberbos, que são manifestações de quê? Do egoísmo. O arrogante é alguém que se jacta de si mesmo, exagerando os seus logros e mentindo para impressionar os demais. É um fanfarrão. Não tem coisa pior que alguém que ocupa um púlpito e é um fanfarrão. Isso é muito triste, mas lamentavelmente, nesses últimos dias, nós temos observado, e muito, lamentavelmente, isto. Seriam também blasfemadores. A palavra que Paulo usa do grego é blasfemoi, que significa insulto ao sagrado, ao que é santo. Caluniador contra os homens, mas especialmente contra Deus. Alguém que não tem o temor de Deus. Seriam também desobedientes aos pais. Ou seja, sem nenhum apego à família. Na frente dos pais, fingem obediência, mas suas ações, as ocultas, é de causar vergonha. Ingratos. Ingratos são aqueles que não reconhecem o benefício que têm recebido. Molesto, desagradável, enfim, é uma pessoa malagradecida. E eu estive observando aqui o texto, é significativo que esta característica de ingrato segue a de desobediência aos pais. Ou seja, a ingratidão para com aqueles que durante anos e anos sofreu, como diz na linguagem popular, ralou para que nós, na adolescência, na juventude, pudéssemos lograr alguma coisa. Irreverentes são homens sem acatamento, sem respeito às coisas sagradas. São profanos. Pessoas desafeiçoadas. No grego essa palavra é astorgos, que significa sem afeição natural, insociável, tosco, feio, disforme, sem nenhum afeto natural. Alguém que perdeu a ternura e o afeto, que não tem uma amizade sincera. Seriam implacáveis. Paulo aqui, quando ele fala sobre os implacáveis, ele usa o termo grego aspondos, que é uma pessoa que nunca se deixa persuadir. Ele é autossuficiente. É ele com ele mais ele. Então o seu comportamento é hostil, não tem espírito perdoador, é irreconciliável, inflexível, sem nenhuma sensibilidade. Outro dia, conversando com um colega pastor, ele mencionou um pastor que ele conhecia e disse: fulano é uma pessoa
tipo um alemão nazista. Ele é frio, ele é seco, ele não sente. E eu disse, mas como essa pessoa conseguiu ser pastor? Ele disse, há pastores e pastores. E realmente eu ouvi essa pessoa e era uma pessoa fria, insensível, sem graça. Seriam também caluniadores. E os caluniadores, Paulo usa uma palavra grega muito forte, que é diaboloi, que significa lançadores de contendas. Você já viu a quantidade de fofoca no meio de uma congregação? Tais homens e mulheres fofoqueiros são difamadores, desagregadores, maldizentes, traidores dos seus irmãos. Também seriam sem domínio de si. São homens precipitados no agir e no falar. Não pensa antes de falar. Assim que fere as pessoas, agride as pessoas com as suas palavras. Também seriam cruéis. Aqui Paulo usa a palavra grega anemeroi, que significa selvagem, rude, bruto, indivíduo que tem prazer em fazer o mal para ver os outros sofrerem. É desumano, é atroz, é bárbaro, é sanguinolento. Imagine um cristão com essas características. Seriam também inimigos do bem. Já aqui o vocábulo grego usado pelo apóstolo Paulo é afilagatos. Esse afilagatos significa aquele que se opõe à bondade. São pessoas que têm a maldade dentro de si. Seriam traidores, ou seja, perigosos, né? Aquele que atraiçoam com facilidade. Seriam atrevidos, quer dizer, insolentes, irreverentes. Seriam enfatuados, quer dizer, presumido, soberbo, arrogante, vaidoso. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tudo isso são pessoas que se infiltram na casa de Deus, com uma aparência tremenda. Então, no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala sobre o perigo da falsa aparência no meio do povo de Deus. Porque até aqui você poderia entender que os que estão descritos aqui são homens do mundo, terríveis. Entretanto, aqui vemos que eles aparentam ser devotos a Deus, professam ser cristãos. Esta pessoa tem só a forma e não a realidade. Tem credencial de diácono, evangelista, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, e tem essas características. É sinal dos últimos dias. Lembre-se que Jesus, ele disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu curei, eu preguei. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, ou não vos conheci. Então, aqueles a quem brevemente Paulo descreve aqui, não são inimigos externos, pessoas mundanas, inconversos, que abertamente atacam o nome de Cristo, mas internos, inimigos internos, que desejam ser reconhecidos entre os membros da igreja. Se apresenta como cristãos. É um cuidado que o líder deve ter com essa corrupção. Então, qual deve ser a posição do verdadeiro soldado de Cristo? A inspiração e valor e utilidade das Santas Escrituras deve ser redescoberta pelo verdadeiro cristão. No versículo 14, São Paulo ele diz: tu
Porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é uma demonstração que esse problema estava ali presente com muitos, e Paulo disse: tu, porém, ou seja, diferente dos outros. E é muito enfático esse porém aqui. Muitos hoje querem estar no meio, no grupo. Ele não se arrisca a ser diferente. Deus nos chamou para sermos diferentes. Tu, porém, ou seja, ainda que eles façam isso, você seja diferente. Ainda que a iniquidade prevaleça no meio de muitos, Paulo aconselha a Timóteo para permanecer firme, para não mudar de posição, para continuar confiando naquele que o salvou. É sem dúvida uma prova de fé quando nós apresentamos uma infatigável resistência a todos os ataques de Satanás. E não alteramos nossa carreira, nossa caminhada, apesar dos fortes ventos que sopram, mas que permaneceremos firmes na verdade de Deus como uma âncora segura. E Paulo apela sempre para a importância das Escrituras. É uma pena que em nossas igrejas hoje a pregação da palavra é apenas um detalhe. A não ser quando convidamos alguém estrela, alguém que tenha, um pedigree. Mas geralmente não temos tempo. Temos tempo para música, temos tempos para tudo. Uma reunião, um serviço deve ter música, conjunto, banda, coro, mas sobretudo deve ter palavra. Se não temos palavra, o povo se corrompe cada vez mais. A Bíblia diz que toda a Escritura, no versículo 16, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então notamos que Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel em tudo que ele aprendeu da sã doutrina. Pois o conhecimento das Escrituras é um instrumento de Deus para que seja gerado dentro de nós a fé. E por essa fé em Cristo, sermos salvos. E com a nossa salvação, levar a outros a serem salvos também. Queridos, Deus não é apenas o personagem principal das Escrituras, como autor de toda ela. Deus, através do seu Espírito, inspirou homens fiéis, justos, a escrever a sua palavra, para que nós a conheçamos e por ela vivamos. É por isso que ela é útil para ensinar a qualquer um sobre o Evangelho da salvação, sobre Cristo, para a repreensão e condenação daqueles que estão no pecado, para corrigir os que estão no erro, e para que todos tenham o conhecimento da verdade para salvação, se tornando habilitado para caminhar na justiça e retidão do Senhor. O pastor deve, com a palavra de Deus na mão, indicar o erro e conduzir o rebanho pelo caminho correto. E volto a repetir,
A corrupção está dentro da casa de Deus. Lamentavelmente, pastores que perderam o poder moral não têm condições de corrigir a ninguém. Que tem compromissos morais com A e com B. Com aquele porque é empresário, aquele porque é um funcionário público de destaque. Então ele vive por trás dos títulos. Não pode dirigir a casa de Deus. Timóteo tinha recebido ensino desde a sua infância. Por isso Paulo diz que ele deve permanecer firme em suas convicções bíblicas, teológicas, e manejar bem a palavra da verdade, como está no capítulo 2, no versículo 15, para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que todo crente seja completamente equipado para realizar toda a obra de Deus. Para isso que fomos colocados como ministros no corpo de Cristo, que é a igreja. No capítulo 4 da carta aos Efésios, ali no versículo 11, Paulo já disse que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, quando esses ministros perdem o poder moral para aperfeiçoar os santos, a igreja passa a ser um clube evangélico. E tem muitas dessas hoje em dia. E tocar no assunto te tornará persona non grata nos círculos pastorais. Por isso que ninguém fala sobre esse assunto. Mas Paulo não tinha problema em orientar o seu filho na fé, Timóteo, que fosse diferente. Que não buscasse um cargo em uma comissão, ou em um conselho, não. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque a corrupção está aí. Os últimos dias chegaram. Não será daqui a 20, 30, 40 anos. Nós já vivemos os últimos dias. Então, o servo de Deus, o ministro de Deus, tem que cuidar desses detalhes, porque fazendo isto, salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Que Deus nos abençoe.